E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Papo Solto dessa semana, um oferecimento Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. O entrevistado de hoje, Aldenir Barros, né? Que é um prazer falar com você, coordenador de cultura do Sesc Amazonas. Que bom tê-lo aqui, né? Vamos lá. A gente que agradece, né, pelo convite que foi feito e a gente está aqui para levar esse papo solto. Pois é, cultura, né? Cultura num estado como o Amazonas, com tantas coisas boas. Qual é a amplitude da sua área da cultura para a capital e para o interior do Amazonas? A gente, hoje, dentro do estado, a gente tem 7 unidades, né? A gente tem 6 unidades no interior e mais 3 unidades aqui na capital. Então, a gente tem um trabalho hoje, a nível de capital e de interior, muito intenso. Nossas unidades são sempre recheadas de atrações, com muita cultura e também com outras ações que o Sesc desenvolve, como educação, como assistência, como saúde, como lazer. No interior do Amazonas, essas 7 unidades, onde ficam? A gente tem Quari, Tefé, Maués, Manacapuru, Itacoatiara e Parintins. Muita coisa. E na cidade a gente tem uma unidade no centro, uma aqui no Balneário, que é chamada de Balneário, e uma outra na Cidade Nova. Mas que pujança, né? Tudo isso para a cultura e muitas ofertas, né, de novos artistas, pessoas querendo trabalhar. Como vocês têm recebido isso num orçamento que o Brasil todo tem um orçamento apertado e que você precisa de ter uma gerência boa? Como vocês têm recebido tudo isso para fluir cada vez mais cultura para o Amazonas? A gente tem um orçamento que a gente faz um planejamento um ano anterior. Hoje a gente tem cerca de 20 projetos no estado. Além dos projetos nacionais, a gente tem projetos de circulação nacional que trazem artistas de fora. E isso gera um intercâmbio muito grande para os artistas locais. E os projetos locais que fomentam e incentivam os artistas da nossa terra. Que vão também para fora e vocês apoiam? Que também participam desses projetos que circulam nacionalmente. A gente pode citar aqui rapidamente o Sonora Brasil, o Palco Giratório, a Amazônia das Artes, né? A Mostra de Cinema Nacional e outros projetos como Arte da Palavra que circulam o Brasil todo. Então, os nossos artistas estão inseridos também através de um processo de curadoria que acontece, há uma seleção onde a gente briga com o Brasil inteiro para colocar o nosso artista na estrada. Você pegar a cultura do Amazonas, extrapolar o isolamento geográfico, colocar tudo isso para o Brasil para nos auxiliar a divulgar a Amazônia que as pessoas falam sem conhecê-la pela sua imensidão. Que estados brasileiros têm aplaudido mais e mais os projetos que nós levamos para fora, Aldenir? Assim, falando um pouco sobre o Amazônia das Artes, que acontece justamente na região norte, então a gente tem 10 estados da Amazônia Legal, além do Piauí e do Maranhão, que estão sendo convidados, e do Mato Grosso, que também está nessa região amazônica, que fazem parte de um projeto onde a gente leva essas seleções que são feitas para apresentar seus trabalhos nesses estados. Então, só a região norte a gente já atende como um todo. Então, a gente vai para o Acre, com os espetáculos selecionados, para Roraima, para Macapá, para Belém, Maranhão, Piauí, Tocantins, Rondônia e Mato Grosso. Então, a gente já atende aí. Além dos projetos de circulação de amplitude nacional, como o Palco Giratório, então a gente atende todas as regiões do Brasil. Então, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, os espetáculos que são selecionados, que estão circulando, estão atuando em mais de 40, 50 apresentações pelo Brasil inteiro. Meu Deus do céu, como sai... Assustador, assustador no bom sentido da palavra, porque eu estou imaginando a amplitude e o esforço que vocês fazem para fazer a diferença na cultura. Sair do Amazonas com esse isolamento geográfico é muito difícil, o investimento é muito alto, a iniciativa privada tem patrocinado ou é só vocês mesmo com o orçamento? Porque tem esse famoso... custo amazônico, né? O custo amazônico, tem também o Bolsonaro falando do Sistema S. Então, a gente precisa de conhecer tudo isso para saber a realidade de
quanto dinheiro é gasto e quanto vocês estão extrapolando o isolamento geográfico da Amazônia? Quem patrocina? A gente tem alguns pontos a serem colocados. Por exemplo, primeiro a questão do isolamento, né? O norte produz muita coisa. A gente tem uma produção muito rica no norte. E esses projetos, eles visam estimular essa produção, porque muitas companhias e grupos, eles trazem, né, uma visibilidade muito grande para o trabalho que eles desenvolvem. E a gente tem um trabalho de mapear esses grupos e saber o que eles estão produzindo hoje, para que a gente possa oportunizar a seleção deles. O SESC hoje arca com isso sozinho. Uau! A gente produz isso, a logística é gigantesca, é um custo, é um investimento muito alto para se levar esses espetáculos para a circulação. Então, e com isso a gente consegue desenvolver, né, outros desdobramentos desses processos. Esses espetáculos, muitas vezes, quando estão terminando a sua circulação, eles já estão sendo vistos por outros projetos e por outros estados e já conseguem ter vários convites para poder reapresentar naquele estado ou apresentar em um projeto diferente. Que legal. Então, a gente, de uma forma muito inteligente, traz essa amplitude nacional de visibilidade do que é produzido no norte, né, falando especificamente do nosso estado, mas também arca com tudo isso sozinho. Então, hoje o Departamento Nacional e os regionais que desenvolvem esses projetos arcam com isso e garantem a parte financeira desses projetos para circular. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos mostrar mais um pouquinho das imagens que você nos cedeu do palco giratório. Palco giratório. O outro também, que também é de amplitude nacional de circulação, é o Sonora Brasil. Sonora Brasil e palco giratório na telinha aqui do Papo Solto. E a gente, depois de vocês curtirem tudo isso, nós vamos a um pequeno intervalo comercial e a gente volta com mais cultura para vocês. SESC Amazonas, fazendo a diferença para o mundo ver. O governo do estado está trabalhando sério para mudar o Amazonas. Tem obras e realizações em todas as calhas, melhorando a vida do nosso povo. Nova Olinda do Norte já tem centro de educação em tempo integral. Benjamin Constant e Lábrea também. São Gabriel e mais 14 municípios receberam equipamentos de ponta para a saúde. Fonte Boa e mais 24 municípios receberam veículos para melhorar o atendimento na saúde. Em Barreirinha e em todo o interior, o governo recuperou mais de 300 escolas e contratou 4.000 professores. Tem muito trabalho do governo no interior e na capital. Em Manaus, já são 65 novos leitos de UTI em 5 hospitais, 7 novas enfermarias no João Lúcio, além da reforma e ampliação de 3 maternidades. Na segurança, mais de 24.000 itens, entre armas e viaturas, foram entregues na capital e interior. O trabalho não para e ainda vem muito mais por aí. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. E aí, pessoal, estamos de volta com o Papo Solto dessa semana, falando sobre cultura. O Aldenir está aqui mostrando tudo isso que a gente consegue construir e levar pelas barreiras do Amazonas para o mundo ver. Aldenir, mexeu com a minha estrutura emocional isso pelo seguinte: nós estamos dando oportunidade para esses jovens. Quantos jovens do interior do Amazonas e da capital do Amazonas nunca saíram daqui? E vocês já tiveram algum feedback deles saindo, indo? Porque não é só trabalhar, não é só apresentar, porque tem um momento de descontração, de reunião e de avaliações. Que feedback vocês têm quando eles saem daqui pela primeira vez, cara? Esses grupos e essas companhias, quando saem daqui, a gente tem todo um processo de preparação também, para que a gente vai encontrar vários cenários e várias realidades pelo Brasil todo.
A gente, nos últimos 10 anos, e a gente pode falar um pouco mais do que a memória consegue nesse momento lembrar, a gente teve aí mais de 6 grupos no projeto Palco Giratório. A gente teve 10 grupos, na realidade 12 grupos do Amazônia das Artes, porque em alguns anos a gente consegue aprovar 2 projetos circulando. A gente tem escritores no Arte da Palavra circulando, então a gente consegue lembrar aqui rapidamente que mais de 20 grupos nos últimos 10 anos, e esses grupos têm seus integrantes, já saíram para promover e realizar esses trabalhos no Brasil todo. Poxa, e somos bem recebidos? Com certeza, né? O SESC tem por característica essa receptividade. É tão gratificante quando a gente leva um trabalho também, fazendo um processo de interiorização. O interior, ele é pulsante, ele precisa, ele consome muita cultura. E a gente tem o maior prazer também em levar. Hoje a gente tem um projeto chamado Festival Literário, que a gente realiza. Já realizamos 4 etapas, uma em Manacapuru e 3 em Itacoatiara. Aldeni, esses jovens vieram de onde? Da periferia? Mexe com a minha estrutura. Estamos ressocializando pessoas, um pouco de tudo isso que acontece, né? Porque a gente vê que dá oportunidades para as pessoas que saíram, estão tendo liberdade, são inseridos nesse contexto, são só estudantes, periferia. Qual é o foco? Como tudo isso acontece em todos esses projetos que a gente está vendo? O trabalho de socialização do SESC, ele vai em todas as áreas de atuação, em todos os programas que o SESC hoje desenvolve. O SESC hoje atua em 5 programas. É o programa Cultura, Educação, Lazer, Assistência e Saúde. E, por exemplo, a gente falando um pouco rapidamente sobre educação, a gente tem uma escola a nível nacional, que é a Escola ESEM, que fica no Rio de Janeiro, e a gente tem hoje a seleção de vários jovens do interior que fazem uma prova para estudar nessa escola durante todo o ensino médio, com tudo pago pelo Departamento Nacional no Rio de Janeiro. Ninguém sabe, eu nunca tinha ouvido falar disso. A imprensa sabe disso no Amazonas? A gente tem um processo de divulgação, né? E esse processo, ele acontece nesse período, agora de final do ano, exatamente aqui nesse momento eu não consigo te dizer, porque é de uma outra área. Mas a gente sabe desse trabalho, que é um trabalho realmente de oportunidade para esses jovens. Quantos jovens, mais ou menos, nessa base? Se não me engano, 5, 6 jovens por ano. Uma oportunidade. Só para o Amazonas. Só para o Amazonas. E aí a gente fala de Amazonas, a gente não está falando somente da capital. Sim. Tá? Além disso, outros projetos como o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, também tem um processo de socialização com as pessoas que estão um pouco mais à margem dessa sociedade que se chama ideal. A própria cultura, por exemplo, a gente faz um trabalho na comunidade com o Canto Coral, que é um projeto muito bacana que a gente realiza, com os idosos, a gente tem o Coral da Terceira Idade, a gente tem cursos como flauta doce gratuitamente para todas as faixas etárias ali e também todas as classes. O SESC tem que estar sempre de portas abertas, trazendo a comunidade para próxima, para dentro do SESC, para as suas unidades, para as suas ações, para os projetos que ela desenvolve. Então, assim, é muito bacana esse trabalho, ele tem uma relevância muito grande, até pelo que o SESC se propõe a fazer, que é o social. Pois é, a gente continua nessa linha de raciocínio. Quais são os patrocinadores? Porque até agora você não falou especificamente, sem ser o SESC, por exemplo, da iniciativa privada, que participa doando mesmo, ou com passagens, ou com isso ou aquilo. Você recorda de alguns? Pode ser em qualquer das áreas. A gente tem alguns projetos específicos onde a gente tem alguns patrocínios. Então, em alguns projetos específicos, a gente vai a campo para trazer esses recursos, mas ainda tem um percentual muito pequeno. Então, eu diria para você que hoje 95% dos custos de tudo que a gente desenvolve é arcado realmente com a contribuição do empresário do comércio, que é da onde que o SESC parte. Entendi. Todo o dinheiro que é arrecadado ali é revestido em benefício do trabalhador do comércio. Que é muito bom. E também tem a área da saúde, porque eu sempre observei que existe esse trabalho na área da saúde, como também na educação, da escolinha, né, dentista aqui do SESC, que fica aqui atrás, não é isso? Do balneário. Do balneário. Né? A gente tem, por exemplo, uma escola que ela vai desde do primeiro ano, que é aquele maternal, né? Isso. Que é o Fundamental 1, Fundamental 2 e o ensino médio.
a gente já entrega o jovem praticamente aprovado dentro da universidade, que essa é a grande objetivo dessa escola. E a gente também valoriza os escritores locais. Esse ano o escritor homenageado é Luiz Maximínio de Miranda Correia, que foi, né, da família Miranda Correia. E a gente tem mais de 30 escritores dentre locais e de fora. Nós estamos no finalzinho do nosso segundo bloco, a gente vai novamente a um intervalo comercial, agradecer aí o apoio do governo do estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus, e a gente volta para bater papo porque ainda nós temos espaço. Valeu? Voltamos já aí, galera. Mais imagens aí para vocês aqui no Papo Solto. Em todo o Brasil, o SESC desenvolve diversos projetos, programas e ações que beneficiam milhares de pessoas. Disso, todo mundo sabe. Mas se alguém parasse e perguntasse o que é o SESC, você saberia responder? Criado em 1946 pela Confederação Nacional do Comércio, o Serviço Social do Comércio, SESC, é uma instituição de caráter privado e sem fins lucrativos. Sua missão é contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e para a melhoria da qualidade de vida do trabalhador do setor de comércio de bens, serviços e turismo. No Amazonas, o SESC foi instalado em 1948. Hoje, a instituição possui unidades em Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Coari, Tefé, Maués e Parintins. O nosso esforço é por uma sociedade mais justa, saudável e próspera. Seja muito bem-vindo. O SESC Amazonas está ao seu lado, sempre de portas abertas para você. O governo do estado está trabalhando sério para mudar o Amazonas. Tem obras e realizações em todas as calhas, melhorando a vida do nosso povo. Nova Olinda do Norte já tem centro de educação em tempo integral. Benjamin Constant e Lábrea também. São Gabriel e mais 14 municípios receberam equipamentos de ponta para a saúde. Fonte Boa e mais 24 municípios receberam veículos para melhorar o atendimento na saúde. Em Barreirinha e em todo o interior, o governo recuperou mais de 300 escolas e contratou 4.000 professores. Tem muito trabalho do governo no interior e na capital. Em Manaus, já são 65 novos leitos de UTI em 5 hospitais, 7 novas enfermarias no João Lúcio, além da reforma e ampliação de 3 maternidades. Na segurança, mais de 24.000 itens, entre armas e viaturas, foram entregues na capital e interior. O trabalho não para e ainda vem muito mais por aí. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. E aí, rapaziada, a gente está de volta ao nosso último bloco do Papo Solto dessa semana e continuar batendo um papo fantástico aqui com o nosso colega Aldenir, que está desempenhando como gestor um grande trabalho. Eu tenho uma curiosidade. De tudo que vocês fizeram, você falou do palco giratório, você falou do sarau, das poetisas, de tudo que acontece. Tem algum destaque já? Tem pessoas que estão chamando a atenção? Tem pessoas que já decolaram e que estão retornando para agradecer? Um pouco disso, se você tem memória. Assim, o SESC sempre foi uma base para muitos artistas. A gente tem até o próprio hoje, Zezinho, né? O próprio Zé, é o maior exemplo que a gente pode hoje citar. O SESC tem um projeto chamado Festival de Calouros. E o Festival de Calouros ele já promoveu muita gente. Arlindo Júnior já passou por nós, Karine Aguiar, Zezinho Correia, né? Vários nomes que a gente já teve, Serginho Queiroz participou desse projeto. E a gente todo ano tem como objetivo trazer revelações, né? Além do Festival de Calouros, a gente tem outros projetos que trazem também justamente o agradecimento desses grupos. Esses grupos voltam de projetos nacionais e de circulação e projetos locais, como a própria Mostra de Música Canção da Mata, onde a gente 10 artistas todos os anos são promovidos, artistas com trabalhos autorais, que hoje pra gente tem uma grande relevância. Sim! Então, Canção da Mata realizou esse ano a sua 12ª edição. A gente já tem 3 DVDs lançados, esse ano vai ser o 4º DVD lançado com esse material. Então, é uma forma que o SESC tem de promover, de incentivar, de fomentar
e de dar visibilidade e vitrine a esses artistas. Aldenir, sempre tem algo que fica aqui na manga. Queria que você falasse alguma coisa que realmente está lhe chamando a atenção no aqui e o agora. A gente tem uma campanha atual que é Eu Valorizo, em relevância ao Sistema S, uma campanha de valorização a todas as ações que o SESC desenvolve, que o Sistema S, tanto o SESC como o SENAC, federações, e assim como os outros S's, que é uma campanha de afirmação e de chamamento de toda a comunidade, de toda a sociedade que hoje utiliza os sistemas, que hoje utilizam os serviços e que são impactados por esses serviços do SESC e SENAC, para que a gente possa fazer a assinatura de uma petição que hoje existe. Então você pode ir lá no site da CNC, www.cnc.com.br, e procure lá a assinatura da petição para que você possa contribuir com essa relevância do Sistema S. Então essa campanha ela vem para trazer para toda a sociedade essas ações que são desenvolvidas por nós no campo da cultura, da educação, da instrução, né, da capacitação que hoje o SENAC desenvolve com cursos, né, com outras ações, faculdades. A gente tem uma gama aí de serviços para essa população e são serviços acessíveis, né? E muitos serviços, a maioria deles, são todos gratuitos. Então a gente pede para que você possa participar da campanha Eu Valorizo do SESC e SENAC. Legal, a gente fica super feliz, mas nós vamos continuar aqui porque ainda tem assunto, né? Aldenir, agora eu quero falar com você de uma coisa super interessante, que é o sonho de qualquer pessoa na arte, na cultura, de pisar, até nós também que frequentamos temos um sonho de chegar e pisar no palco do Teatro Amazonas. Gente do mundo inteiro sonha em cantar, de se apresentar no teatro. E o SESC faz um trabalho com suas companhias, com seus profissionais, com as pessoas que fazem cultura e se apresentam ali. Como é que isso reage no coração de vocês e deles? A gente tem agradecido muito a Secretaria de Cultura, né? Marcos Apolo tem feito uma parceria muito grande conosco. A gente tem conseguido muitas pautas no Teatro Amazonas, que hoje é um dos pontos mais relevantes, né, e mais tradicionais de realizações culturais. E a gente sabe da importância desse espaço e da disponibilidade desse espaço para que as companhias, não só o SESC, mas todo mundo consiga atuar. Pela visibilidade que traz, pelo público cativante que já tem, por essa história desse espaço, que é emocionante estar ali. Então o SESC agradece muito o estreitamento cada vez mais dessa parceria com a Secretaria de Cultura, aonde tem proporcionado muitas pautas para que a gente possa levar essa cultura à nossa sociedade e aos nossos comerciários. Que legal. Infelizmente o Papo Solto chegou ao seu final. Eu fiquei super feliz, né, eu e o Vicente, de termos tido o privilégio de poder mostrar para o Brasil e para o mundo, através do AmazonSat, tudo que acontece na cultura no estado do Amazonas, proporcionado pelo Sistema S, né? Tem que valorizar o trabalho de vocês e pode mandar o seu recado para essa rapaziada toda, e depois do seu recado nós vamos encerrar com as imagens do trabalho feitos para vocês no Papo Solto, e até o próximo programa. Obrigado, tio Adão. A gente só agradece, né, a AmazonSat, a você pelo convite, e dizer a todo mundo que está assistindo esse programa maravilhoso que o SESC está aí atuando, vencendo as barreiras, e a gente pede aí mais uma vez mais a campanha Eu Valorizo do SESC, assinando essa petição. O SESC em breve vai ter aí vários espaços. A gente está com a finalização de um anfiteatro e de um outro teatro no centro da cidade, e trazendo cada vez mais cultura para esse estado maravilhoso. Manacapuru, parabéns pelo que vocês estão recebendo na sua cidade. Tchau, galera. Fiquem com as imagens.